Fala, guerreiros e guerreiras, estou aqui direto da Shot Fair, a convite da Invictus. Eu sou o Felipe Machado e hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre inteligência emocional, como é que a gente pode trabalhar a inteligência emocional nas nossas atividades diárias. Sou policial, né, há 10 anos, servidor público federal, sou empreendedor, sou estudante e você eternamente um estudante, leitor, apaixonado por livros. Enfim, vamos trocar uma ideia muito bacana aqui sobre inteligência emocional e algumas histórias interessantes e engraçadas. Bora. Eu sigo muitos conceitos, né, de um autor que é muito renomado, chamado Daniel Goleman, é o papa da inteligência emocional. Dentro das literaturas dele, ele traz um conceito e algumas habilidades da inteligência emocional. Eu vou começar pelo conceito, né? Ele diz que inteligência emocional é a capacidade que nós temos de identificarmos os nossos sentimentos, os sentimentos dos outros, de nos motivarmos e digerirmos bem nossas emoções e as emoções dentro dos nossos relacionamentos. Esse é um conceito que ele traz, que eu acho muito interessante. E aí ele vem com as habilidades da inteligência emocional, que seriam elas autoconhecimento, autocontrole, a motivação, a empatia e a destreza social. Dentro dessas 5 habilidades, eu acho que a mais interessante, a mais importante, né, para nós, inicialmente, principalmente, seria o autoconhecimento. Porque sem um autoconhecimento, você não consegue saber o que é que pode te ajudar na motivação, o que você pode trabalhar no autocontrole a seu favor, porque se você não conhecer, se você não se conhecer, você não dá um passo, né? Enfim, e foi justamente o autoconhecimento que me ajudou, porque aí eu descobri o que me deixava com raiva, o que me deixava com medo, os gatilhos que acionavam algumas emoções como raiva, nojo, enfim. E aí você consegue trabalhar um pouco mais da sua vida de maneira geral, ligada ao autocontrole, até a motivação mesmo. Muita gente pensa que, motivação, cara, eu preciso de motivação e tal, e a motivação, se eu não estiver motivado, eu não faço nada e tal. Cuidado, a motivação, para você ter uma ideia, ela não acontece 24 horas por dia, todos os dias da semana, na vida das pessoas que são motivadas. Qualquer pessoa, em algum momento da vida, vai estar motivado, em outro momento vai estar procrastinando. O problema é quando você está procrastinando de uma maneira muito frequente. Pode ser uma patologia ligada à depressão, ansiedade, enfim. Mas saiba que em algum momento você vai procrastinar. Tem dia que eu acordo e não quero fazer nada. É normal. Não se ache doente por causa disso. Você talvez esteja doente com uma depressão leve ou, enfim, uma ansiedade, alguma coisa, se você estiver procrastinando durante muito tempo, se alguma coisa sair do que a gente acha que é normal. Mas se algum dia você tiver com um pouco de preguiça, é normal. Curta a tua preguiça. Hoje eu não quero. É normal. Hoje eu estou muito motivado. Legal. Busque sempre ambientes que te tragam motivação. Para isso você precisa trabalhar, mais uma vez, o autoconhecimento. Que aí você vai saber, cara, toda vez que eu estou com o pessoal assim assado, toda vez que eu vou ao ambiente e tal, eu me sinto mais motivado. E isso vai sempre alimentando a tua motivação. Se você frequenta lugares ruins, lugares com pessoas que só falam coisas para baixo, coisas complicadas, que enxergam o mundo com um nível de dificuldade enorme, provavelmente você vai ser uma pessoa que vai estar sempre ligada à desmotivação. E aí você pode começar a procrastinar. Então, conheça-te, né? Busque o autoconhecimento para você saber o que te motiva, para você colocar seus projetos, né, para rodar com vontade, para você acordar, né, todos os dias ali e falar, cara, meu propósito é esse, eu vou seguir com vontade. Para isso você precisa se conhecer. Existe uma coisa muito legal, né, que é a segunda habilidade, depois do autocontrole, dentro das habilidades da inteligência emocional, que, né, justamente é o autocontrole. Bom, para você ter um autocontrole não adianta, você não faz nada sem se conhecer. Então, mais uma vez, eu bato na tecla. Conheça-te, né? Tente buscar o autoconhecimento, saber as coisas que acontecem com você, né, as suas reações a cada ambiente, a cada tipo de pessoa que você interage, para você saber quem é realmente você. E aí você consegue controlar um pouco mais das suas reações, né? Por exemplo, se você ficou com raiva, você descobriu que toda vez que acontece aquela determinada coisa, aquilo vai te gerar uma raiva, uma coisa ruim. Isso você não tem controle, isso vai acontecer. A raiva vai vir. Mas o que você vai fazer depois disso? Aí sim, o autocontrole entra. Você vai respirar e vai chegar lá e vai tentar resolver de uma forma melhor, ou você vai continuar sendo sequestrado emocionalmente, explodindo, brigando e tal, enfim. E aí você passa o dia inteiro com aquilo na cabeça, você não consegue dormir direito, você não consegue colocar seus projetos em prática porque aquelas coisas não saem da tua cabeça.
Então, assim, se você é uma pessoa que vive arrumando confusão, que vive num ambiente ruim e tal, saiba que você está buscando isso. Isso chama-se autorresponsabilidade. Todo o teu sucesso ou o teu fracasso são frutos das suas escolhas, tá? Então, chama-se autorresponsabilidade. Eu já passei por momentos muito ruins da minha vida. E ali, quando eu estava lá no fundo do poço, aquilo tudo era consequência das escolhas que eu fiz. Então, assim, cheguei ao fundo do poço, eu tenho que ter no mínimo autorresponsabilidade, fazer uma reflexão na minha vida. O que eu fiz para estar aqui? Quais foram as escolhas que eu fiz para chegar até aqui, o fundo do poço? E aí você começa a sair. Só que quando você sair das situações que você acha difíceis da tua vida e tudo, aí você tem que ter um pouco mais de autocontrole para você não voltar para lá. Senão você vai ficar arrumando confusão, vai para o fundo do poço de novo. E confusão que eu falo é de maneira geral. É confusão no relacionamento, é no trabalho, e é qualquer tipo realmente de confusão. É você buscar ambientes difíceis para você lidar, sabe? Isso é uma maneira de confusão, é te tirar do eixo, é te trazer caos dentro da tua vida, não é confusão de briga só, né? Então, tenha autorresponsabilidade para saber que se você está passando por um momento complicado, é culpa tua. Só tua. Se você está passando por um momento de muito sucesso, é mérito teu. Parabéns, cara, você está nota 10, esse é o caminho. Mas para de culpar os outros pelo teu insucesso. Ah, é porque o país, é porque o meu chefe, é porque... Não é nada disso. Se o teu chefe não é um cara legal e tal, não importa. Se alguma coisa tá ruim na tua vida, é culpa tua, pô. Para de botar a culpa nos outros, senão você nunca vai ter um crescimento pessoal. Né? Você não vai conseguir. Se você ainda tá fazendo isso, colocando culpa nos outros, é porque você ainda não desenvolveu o autoconhecimento. E aí precisa de autoconhecimento, autocontrole, para você trabalhar a autorresponsabilidade. Seguindo as habilidades da inteligência emocional, né? Motivação, empatia e destreza social. Bom, motivação, o que é importante a gente saber? Motivação está ligada ao nosso estado atual, né? Se eu estou bem e tal, né? Se eu estou feliz, é porque geralmente eu estou motivado. Se eu estou triste, eu não quero fazer nada, estou procrastinando, aí eu estou no sentido contrário da desmotivação. Então tem muita coisa por trás disso. Você pode estar procrastinando porque de repente você está com uma depressão, ou um problema e tal, ou simplesmente se você está triste porque aconteceu alguma coisa que te deixou triste, né? Tristeza é diferente de depressão, cuidado. Então, às vezes a tristeza ela é momentânea, daqui a pouco você está motivado de novo. Então, só tenta observar, né? Em que momento você está. Eu estou muito motivado, legal, então sua vida tem muita coisa legal, você está buscando coisas legais, está te mantendo motivado. Isso é importante para você colocar seus projetos, né, em ação, trabalhar teu dia a dia ali, né? Na tua família, no teu ambiente de trabalho, enfim. Agora, se você não está com motivação, se você está procrastinando, faz uma reflexão, dá uma olhadinha na tua vida. Como é que está essa procrastinação? Está durando muito tempo? Se estiver durando muito tempo, tem os profissionais da saúde, procure-os, bate um papo, procure ajuda. O problema é que a gente, às vezes, acha que está tudo bem quando não está. E aí a gente se priva de buscar ajuda, às vezes até por não entender muito o que está acontecendo. Então, como o autoconhecimento é muito importante, ele vai te permitir, nesse momento, de você saber se você está motivado ou se você está desmotivado, está procrastinando, essa procrastinação está muito prolongada. Procura ajuda, porque senão você não vai sair do lugar, você não vai conseguir colocar em prática as coisas que você quer da tua vida. E aí a outra habilidade, mas saiba, você não vai se sentir motivado todos os dias da tua vida. Eu sou um cara extremamente motivado, mas tem dia que eu acordo triste, pô. Tem dia que eu acordo sem querer vontade de querer fazer nada? Pô, normal. É normal, nós somos seres humanos. Eu não acordo e vivo 24 horas da minha vida motivado. Isso é normal, tá? Enfim, então se você não está motivado 100%, saiba que você é uma pessoa normal, como qualquer um. Empatia, vamos entrar na empatia, que é uma coisa muito legal. Se eu perguntar para as pessoas, o que é empatia? Geralmente as pessoas dão aquele conceito, né? A capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, né? No lugar do próximo. É bem por aí, bacana. Você sente a dor do outro, você olha e você tem, né, aquela capacidade de enxergar os sentimentos das outras pessoas, de se colocar no lugar dela literalmente. Bacana. Mas eu quero trazer um viés muito interessante da empatia, né? E aí é um viés um pouco mais científico. Na década de 90, tem um cientista chamado Giacomo Rizzolatti. Ele estava num laboratório, né, estudando comportamento motor, né, ou seja, movimentos de macacos. E os macacos estavam ligados a aparelhos. Então, toda vez que o macaco desenvolvia algum tipo de habilidade motora, os aparelhos acusavam que ele se mexeu e tudo mais. Enfim.
Até que um momento entrou um estudante entrou no laboratório tomando um sorvete. E quando ele passou perto do macaco, o aparelho dos cientistas foi e apitou, acusou o movimento. E aí os cientistas, olharam para o macaco. Só que o macaco estava imóvel. E aí os cientistas, mas o macaco está imóvel. E o aparelho acusou como se ele estivesse se mexendo. E ali estavam sendo descobertos os neurônios espelhos. O que estava acontecendo ali naquele momento? Qual foi a descoberta? Que nós, seres humanos, que aí eles começaram a estudar pelos macacos, depois chegaram até os seres humanos. Nós temos capacidade de nos espelharmos com as outras pessoas, né? Naquele momento, o macaco, quando ele olhou para o aluno que entrou no laboratório tomando sorvete, é como se o macaco estivesse se mexendo e tomando sorvete também. Ou seja, durante o momento que o aluno estava tomando sorvete, as regiões cerebrais dele que foram recrutadas, ativadas para esse movimento motor e tomar o sorvete, foram as mesmas que o macaco ativou, mesmo que ele não estivesse se mexendo. Isso são os neurônios espelhos. E eles se ligam com a empatia por conta disso. Por exemplo, isso aí você consegue perceber no teu dia a dia. Se alguém chegar perto de você, começar a bocejar, você já percebeu que naturalmente, sem querer, você dá uma bocejada? A Angélica já deu aquela risada de tipo, acontece comigo. Acontece contigo. Se você estiver conversando comigo aqui, de repente você vai bocejar, porque eu bocejei e você nem percebe. Conexão, neurônio espelho, né? E aí já houve alguns testes muito interessantes, né? Eles contrataram um ator e falaram pro ator, você não vai fazer nenhum tipo de piada, não vai fazer graça nem nada. Você vai entrar no metrô e vai começar a rir. Vai rir sem parar. E aí o ator entrou, começou a rir dentro do metrô, sem contar uma piada. O que aconteceu? Consequentemente, o metrô daqui a pouco estava todo rindo junto. Ou seja, as pessoas começam a se conectar. E aí esse viés do neurônio espelho ligado à empatia é muito legal, sabe por quê? É uma sacada muito interessante. Você no seu dia a dia pode trabalhar isso a seu favor. E você tem que tomar cuidado para isso não te atrapalhar. Como é que eu trabalho isso a meu favor? Se você tem o seu relacionamento com o teu companheiro ou tua companheira em casa, teu relacionamento de trabalho e tal, você já percebeu em algum momento uma pessoa entrando mais alterada? Falando em voz alta, né? Sem paciência, aquela coisa toda. Isso acontece, não acontece? Normal. E aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Você pode se conectar e quando você perceber, você está falando tão alto quanto ela e os dois estarem discutindo. E aí isso pode sair uma confusão. Porque você espelhou, você se conectou com a pessoa e ela te puxou para ela, para a vibração dela. Mas pode fazer o contrário e usar isso ao seu favor. A seu favor. Por exemplo, a pessoa chegou, está estressada, falando em voz alta e tudo mais, com aquela agressividade. Lógico, né? A literatura diz, você não vai chegar, calma, que a pessoa vai ficar mais estressada ainda. Mas você pode chegar um pouquinho próximo do tom dela, falando um pouquinho mais, né? Firme e tudo mais, com a voz um pouco mais elevada e tal, e depois vir trazendo um pouquinho mais para baixo e tal. A programação neurolinguística, a PNL, trabalha muito isso. E aí você traz para uma vibração um pouco mais baixa. A pessoa, sem perceber, se ela se conectar com você, ela vai baixar e vai vibrar com você. Pode acontecer e dar certo? Pode. A ciência fala disso. Então, assim, não é uma regra que vai acontecer todas as vezes, mas pode acontecer? Pode, né? Enfim, então você pode usar isso a seu favor, principalmente dentro de casa. Às vezes, teu companheiro, teu irmão, teu pai, tua mãe, às vezes está um pouco estressado e tal. Aí você chega ali, calma, traz para uma vibração mais calma. E aí as pessoas entram na mesma vibração e vai ter um pouco mais de qualidade de vida, né, emocionalmente falando, que está muito ligado à empatia, né? Então essas duas habilidades são bem interessantes. A motivação para você tocar teus projetos de vida e ser uma pessoa, né, sempre produtiva, e a empatia, para você poder olhar, observar, né, o sentimento das pessoas, respeitar, se conectar, trazer para um nível de vibração mais tranquilo e tal, e parar aquela brigalhada toda, né, que a gente às vezes é conectado com o outro, e às vezes a gente que é levado para um tom mais alto. Dá para você trabalhar isso um pouquinho melhor. Destreza social, que é a quinta habilidade da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman. Tem literaturas que falam em 4 habilidades, mas é a mesma coisa, só pegar uma e colocar dentro da outra lá. Enfim. Destreza social é a capacidade que a gente tem de se relacionar, né? A raça humana, nós, né, homens e mulheres, nós só estamos vivos hoje
né, graças a essa sociabilidade. Porque se nós fôssemos uma raça individualista, desde o início da nossa história, nós já estaríamos todos extintos. Isso aí é fato, né? Nós só estamos aqui hoje porque somos sociáveis. Então, trabalha essa destreza social, né, essa capacidade de se relacionar, porque tem uma coisa muito interessante. E aí são pesquisas que o Daniel Goleman fez com grupos de crianças que veio desde a década de 70. Olha que interessante. Ele pegou crianças naquela época com QI, que é o quociente de inteligência, alto, e com QE, que ele chama de quociente de inteligência emocional, não tão alto assim. Ou seja, como se fossem crianças superdotadas, vamos dizer assim. E aí ele pegou um outro grupo que o QI não era tão alto assim, ou seja, não eram crianças superdotadas, mas eram crianças que tinham um QE bem elevado. Ou seja, um quociente de inteligência emocional bem trabalhado nas crianças, já era delas. E aí esses dois grupos, ele veio acompanhando, né, ao longo do tempo. Quando chegou numa fase, né, mais adulta, aquelas que eram crianças superdotadas e as outras que tinham uma inteligência emocional mais elevada, ele foi analisar quem teve mais sucesso, profissionalmente, principalmente falando. E aí ele descobriu que quem tinha o quociente de inteligência emocional mais elevado se sobressaía, tinha mais sucesso. E aí ele comprovou o seguinte, que o QI, o teu, né, quociente de inteligência, ele só é responsável por 20% do teu sucesso. Os outros 80% é a tua capacidade de gerir o teu comportamento. É a tua capacidade de gerir as competências comportamentais que você tem. Então, assim, trabalhe essa destreza social, porque se você fizer uma autorreflexão, e aí entra mais uma vez o autoconhecimento, e você reparar que você é uma pessoa que não se relaciona, que não gosta de estar fazendo amizade, de conversar com as pessoas e tal, pode ser que esteja aí um pouquinho do teu fracasso de repente. Às vezes você quer fazer um network, quer fazer um trabalho bacana e tal, e você não consegue, mas você não se aproxima das pessoas, você não tem um relacionamento legal. Então trabalha a tua inteligência emocional para você ter um nível de sociabilidade melhor. Ainda mais hoje que o mundo, né, vive em torno do networking e tal. Se você não conhece pessoas, é difícil de você, né, mostrar o profissional que você é difícil de você chegar onde você quer, até porque ninguém chega, né, a um nível de realização sozinho. Eu particularmente não conheço ninguém que chegou sozinho. Ah, eu sou estudante, eu vou fazer um concurso. Mesmo assim, você não chega sozinho. Se você não conhecer alguém que possa te ajudar em algum momento da tua vida e tal, você não chega sozinho, não adianta. Então, se você está estudando, se você está trabalhando, você quer sucesso, trabalha a tua inteligência emocional, seja uma pessoa sociável e tal. Aí você quer ver, tem um livro muito interessante que é O Cérebro e a Inteligência Emocional, do próprio Daniel Goleman. E aí eles fizeram uma pesquisa. Aí eles falaram assim, tá, mas a inteligência emocional, legal, mas e se eu pegar um ambiente em que as ciências exatas, elas que mandam? E aí, como é que se sai a inteligência emocional? E aí eles foram estudar. O que eles fizeram? Pegaram um laboratório, um escritório de contabilidade, onde cálculos e mais cálculos são extremamente importantes, e eles contrataram contadores muito inteligentes, com QI elevadíssimo, cara, e colocaram nesse consultório. Passado um tempo, eles foram analisar o lucro líquido da empresa. Qual é o lucro líquido da empresa? Ou seja, o que esses caras que têm uma inteligência altíssima fizeram de importante aqui na empresa? Qual foi o impacto que eles causaram? E aí eles descobriram que o lucro subiu 50%. Aí os caras, uau! Nossa, subiu 50%. Os caras com QI mais elevado mandaram muito bem e tal. Legal. E aí eles pegaram o mesmo estudo, né? Ou seja, um escritório de contabilidade e colocaram pessoas com QE elevado. Pessoas que não eram tão inteligentes quanto o primeiro grupo, mas que tinham uma inteligência emocional muito desenvolvida. E com o mesmo período de tempo, depois eles foram analisar o lucro líquido da empresa. E aí, para surpresa deles, o lucro líquido bateu 385% de lucro. E aí eles falaram, cara, a inteligência emocional manda no sucesso profissional. Por quê? Analisa. Se você é uma pessoa que tem a inteligência emocional, né, as habilidades da inteligência emocional bem evoluídas, bem trabalhadas em você, sua destreza social, muito provavelmente, ela é bem trabalhada. Você faz network. Você é uma pessoa que, quando você não sabe, você vai buscar ajuda. E trabalhar nas pessoas a capacidade técnica é muito mais fácil do que trabalhar a capacidade comportamental.
você ensinar alguém a fazer alguma tarefa é fácil. O difícil é você moldar o comportamento de alguém. Então, se essa pessoa já tem um comportamento muito bom, ela vai trabalhar a parte técnica muito rápido e ela vai buscar ajuda. Então, no escritório de contabilidade, em que as pessoas não tinham um QI tão elevado, elas buscavam ajuda. Cara, me ensina isso aqui. E aí, o que ele não estava fazendo tão bem, ele passava a fazer melhor e tal. E aí, nos networks, eles iam fechando o negócio e tal. Lógico que o lucro ia ser muito maior do que você ter uma inteligência muito elevada, mas você ser uma pessoa introspectiva, fechada, que não tem relacionamento. Então, aí ele veio provando mais uma vez que a inteligência emocional está muito ligada ao teu sucesso. Trabalhe a inteligência emocional para você ter mais sucesso. Queria deixar uma mensagem que é uma metáfora que eu conheci em 2004 e que ela se tornou um divisor de águas na minha vida. É uma história bem interessante. Eu vivi um momento na minha vida, em 2004, que o ambiente influenciava muito negativamente, né? Eu tinha acabado de chegar a Manaus, sargento do exército, recém-formado, né? Então, novinho, cheguei lá e tal, em 2002 que eu cheguei. Só que eu andava, às vezes, com alguns colegas que reclamavam muito, cara. Reclamavam do ambiente de trabalho, reclamavam do salário, reclamavam de tudo. E aí aquele ambiente começou a me influenciar negativamente. Porque eu não percebia, quando eu via eu já estava reclamando também, né? E aí teve um dia que um palestrante foi fazer uma palestra lá no auditório do quartel, e até disso eu reclamei, falei, pô, mas palestra e tal, não sei o quê. Eu estava tão contaminado, né, pela reclamação, e quando você está contaminado por essas coisas, você vê o mundo de forma diferente. Você vê um mundo não tão bom, cara. Tudo você vê defeito, tudo você vê dificuldade e tal, e a tua vida vai ser assim, né? Enfim. E aí começou a palestra e tal, e esse cara contou essa história. Disse ele que era um grande empresário da área de informática, tinha saído de uma reunião, pegou o carrão dele, um carro importado e tudo, e foi indo para casa dele, no final da reunião. E aí, no deslocamento na estrada, em determinado momento, o pneu furou. E aí ele parou na beira da estrada, saiu do carro, olhou o pneu furado e falou, caramba, vou ter que trocar esse pneu. Então ele viu um senhorzinho se aproximando, o senhor chegou para ele e falou assim, doutor, o seu pneu furou e eu sou borracheiro. O senhor está vendo aqui, minha casa aqui do lado? É uma borracharia. Se o senhor encostar o carro ali, eu conserto o seu pneu. Pode ficar tranquilo. Aí ele, opa, que legal. Foi, encostou o carro lá. E aí o senhorzinho deu a ele uma cadeira, uma revista e falou, olha doutor, o senhor senta aqui e pode ficar lendo sua revista enquanto eu conserto seu pneu. E aí o empresário pegou, começou a ler a revista e o senhorzinho mexendo no pneu dele. Só que ao fundo, que não dava para ele ver, mas no fundo ele ficava ouvindo o choro de um cachorro. Aquele cachorro chorando e ele tentando ler, e aquilo começou a incomodá-lo. O cachorro não parava de chorar. E aí chegou um determinado momento que ele falou, meu senhor, falou pro borracheiro, o senhor tá ouvindo esse cachorro chorando? Aí o borracheiro olhou para ele e falou, doutor, não se preocupa, é o meu cachorro. Ele tá lá atrás, tá sentado com a bunda no prego. Aí o empresário parou, ficou refletindo, falou, tá sentado com a bunda no prego? E ele não acreditou naquilo. Aí ele olhou para o borracheiro e falou, mas meu senhor, o seu cachorro está sentado com a bunda no prego, o senhor não vai fazer nada? O senhorzinho, com a sabedoria dele, levantou, chegou perto do empresário, bateu no ombro dele e falou, doutor, o senhor acha que se ele realmente tivesse incomodado, ele não levantaria a bunda do prego? Cara, quando ele falou isso no auditório, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, esse cara tá falando comigo. Se você tá reclamando da tua vida, se você tá reclamando do que você tá vivendo, do que você não conquistou e tal, levanta a tua bunda do prego, cara. A gente falou aqui sobre autorresponsabilidade. Não adianta você colocar a culpa nos outros. Você tá com a bunda no prego. O que você tá fazendo para mudar a tua vida? Você tá fazendo o teu melhor para mudar a tua vida? Ou você tá tentando que caia do céu alguma coisa que vai fazer você chegar ao teu sucesso? Então a mensagem que eu quero deixar para a galera é,
tira a bunda do prego se você ainda não chegou onde você quer chegar. Se você é uma pessoa que reclama, para de reclamar. Talvez você esteja com a bunda no prego. Vá buscar aquilo que você quer. Tem um ditado que diz que é muito interessante, né? Ah, o que é teu tá guardado. Maravilha. Acho isso excepcional, cara. Mas você tem que ir buscar. Ele tá guardado, vai lá buscar, pô. Ele não vai cair no teu colo. Então para de achar que as coisas vêm fáceis. Se elas vierem fáceis, você não vai dar valor. Vai buscar. O que é teu tá guardado. Essa é a mensagem que eu queria deixar pra galera. Porque eu sei que tem a galera que gosta de treinar, que segue a Invictus. Tem a galera que gosta de estudar, que segue a Invictus. Tem a galera com perfil operacional, que segue vocês. Então, galera, é isso aí. A gente vai pra cima, a gente não para. E para isso a gente tem que buscar o que é nosso, que tá guardado lá, cara. Invictus, pronto para tudo. Bora. Ah, moleque.